Bom dia, irmãos, a graça e paz. Vamos começar o nosso culto de domingo. Vai compartilhando, vai dando like. Vamos adorar? Em meio às aflições,
Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder abençoar com a palavra que eu fui abençoado. Afinal de contas, nós fomos abençoados para abençoar. Deus, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para que nós possamos abençoar. Há pessoas que sempre se colocam como abençoados, e não está errado não, nós já fomos abençoados. Mas muito mais importante, muito mais interessante é nos colocarmos como abençoadores, que é justamente abençoados para abençoar. Amém? E nós estamos aqui para abençoar você, para acrescentar você. Essa palavra que eu vou ministrar é uma palavra que liberta, é uma palavra que faz prosperar, é uma palavra que salva a sua alma, mente, intelecto, emoções, vontade. É uma palavra que vai acrescentar todas as áreas da sua vida. Como eu fui acrescentado, você também será acrescentado. Amém? Nós estaremos ministrando hoje acerca de um inimigo igualmente letal. Por que eu estou dizendo igualmente? Que domingo passado nós ministramos, no domingo anterior nós ministramos sobre distrações.
o inimigo letal contra a nossa prosperidade. Agora eu vou apresentar a vocês mais um inimigo também, que é terrível contra a prosperidade, que tem atrapalhado a prosperidade de muitas pessoas, que tem atrapalhado o crescimento de muitas pessoas. Chama-se desânimo. Nós vamos falar acerca do desânimo e como vencer o desânimo, como nós podemos vencer este inimigo tão formidável que tem feito com que muitos irmãos, muitas irmãs, mesmo sendo abençoados, prósperos, ungidos, curados, supridos, mesmo sendo salvos, mesmo sendo de Deus, não estão desfrutando do que Deus já lhes deu por conta dessa ferramenta maligna que o diabo tem levantado contra as vidas de muitas pessoas. Esta palavra vai ser justamente em cima disso, vai ser vencendo esse desânimo, vencendo esse inimigo, amém? Mas antes nós vamos orar. Pai querido, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paz, por tudo aquilo que você já nos deu, por tudo aquilo que você já nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque você é a nossa força, você é a nossa vitória, você é o tudo, você é a nossa vida. Nós te amamos. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que com certeza acrescentará as vidas, acrescentará a cada coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero começar hoje contando uma história, algo que aconteceu. Nós tínhamos uma grande amiga, uma irmã em Cristo, também ela foi membro da nossa igreja, ela foi nossa ovelha, e ela era uma pessoa muito dedicada. Na verdade, era uma pessoa com um profundo conhecimento na palavra de Deus. Ela foi curada de maneira sobrenatural do câncer. Ela venceu o câncer com a palavra de Deus. Ela tinha uma ministração poderosa, uma mulher ungida. Várias vezes nós fomos na casa dela, nós almoçamos com ela, algumas vezes a gente jantou com ela, tínhamos muitos momentos de comunhão, e a gente acompanhava como era a vida dela, que era centrada na palavra de Deus. Ela tinha terminado já o Rema. Uma mulher de Deus estava sendo preparada para ensinar no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com um profundo conhecimento da palavra no que se refere à cura, no que se refere à saúde. Ela tinha conhecimento da palavra em várias áreas, mas ela colocou cura e colocou saúde divina como algo que fosse o principal, o carro-chefe das suas ministrações. Afinal, ela tinha sido curada de maneira sobrenatural do câncer, quando todo mundo dizia: olha, não tem nem 15 dias de vida. Mas ela, os médicos e a medicina dizia isso, mas ela não aceitou essa palavra. Ela se firmou na palavra que é eterna, na palavra de Deus, e a cura se estabeleceu poderosamente na vida dela. E ela tinha esse desejo de se dedicar ao ministério, ao chamado. Ela impunha as mãos sobre os enfermos. Muitas pessoas foram curadas através da imposição de mãos dela. Mas o esposo dela, ele ainda não tinha recebido Jesus. Ele estava fora de casa e ele não tinha recebido Jesus ainda. Mas ela aguardava, ela tinha aquela esperança de que um dia ele se convertesse, ele nascesse de novo, e ele iria trabalhar junto com ela no ministério. E ela tinha essa esperança, ela tinha esse desejo, e ela aguardava isso, ela orava por isso, ela cria nisso. Mas este homem faleceu, este homem morreu. E aquela mulher que tinha vencido tantas coisas, que tinha vencido o câncer, que tinha se mantido firme na sua saúde, em cura, aquela mulher tão poderosamente usada por Deus, na palavra, usada nos dons também, agora ela foi vencida por um sentimento terrível de desânimo. O esposo morreu e ela se viu assim: pronto, e agora? E agora? E o que eu cria, e o que eu pensava, e o que eu desejava?
acabou. E isso a desanimou. E ela ficou desanimada e começou a esfriar. E o que aconteceu, amados, o câncer voltou de forma agressiva no corpo dela. Ela tinha sido curada há vários anos, mas o câncer acabou voltando e ela simplesmente não resistiu. Ela não resistiu a essa cilada do marido, a esse problema terrível, essa doença terrível, maligna, que tem levado tantas pessoas. E a nossa irmã, ela foi para a glória, ela dormiu no Senhor, ela está com Jesus. E tudo aquilo que ela tinha planejado, tudo aquilo que ela tinha desejado, tudo aquilo que Deus tinha para acontecer na vida dela, não aconteceu, porque ela se deixou vencer pelo desânimo. Alguns dizem, pastor, mas Paulo fala, que o viver, devemos viver em Cristo, mas morrer é lucro. É bem verdade que Paulo fala isso realmente aos Filipenses, mas quando ele falou isso, ele falou logo depois de ter falado do quanto ele já tinha feito para o Senhor, do quanto ele já tinha realizado para o Senhor. E ele tinha sofrido, e ele tinha aguentado tribulações, e ele tinha aguentado provações, e ele tinha aguentado ciladas do maligno contra ele. Então foi nesse contexto que quando ele fala sobre isso, ele diz, olha, agora para mim o viver é Cristo, mas o morrer é bônus, é lucro. Por quê? Porque agora ele já estaria em Deus e não mais precisaria sofrer, por conta do que ele já vinha cumprindo o propósito de Deus para ele nessa terra. O propósito de Deus para ele nessa terra. E a nossa irmã não cumpriu. Pastor, como é que você sabe? Primeiro, meu irmão, ela foi embora bem cedo, ela foi embora muito nova ainda. Segundo, não tem em parte nenhuma da Bíblia Deus falando que os seus filhos precisam ir embora por causa de doença, precisa ir para o céu através de um carro chamado doença. Não é vontade de Deus que nenhum filho dele morra por causa de uma doença. Não é, mas não é mesmo. Amém? Não é. Entretanto, a irmã foi dessa maneira. E terceiro lugar, era algo que já estava no coração dela, mas o desânimo fez com que ela desistisse desses planos de Deus, desistisse disto. E sabe, amados, eu tenho visto que muitos cristãos, muitos amados irmãos, estão desistindo de várias coisas, de várias áreas na sua vida, em várias áreas da sua vida, por causa deste inimigo terrível, deste sentimento terrível chamado desânimo. É bem verdade que todos nós aqui nesta terra já tivemos momentos para desanimar. Eu tenho certeza que todos nós já tivemos momentos para desanimar, já teve momentos desanimadores, já ficamos desanimados de várias maneiras, de várias formas. Mas, meu irmão, presta bem atenção nisso. Uma coisa é você mudar de direção. Você está numa direção e você simplesmente, vou mudar para cá, não vou mais seguir aqui não, vou mudar ali. E a outra é você mudar a direção, porque você fica desanimado por encontrar uma situação difícil, por encontrar uma dificuldade, por encontrar um problema, por encontrar uma adversidade, e a pessoa acaba desanimando. Eu vejo pessoas desanimando na fé, eu vejo pessoas desanimando na meditação na palavra. Antes ele não podia ver uma ministração, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, que ele já corria para lá, ele assistia, ele comentava, ele divulgava, ele acessava, ele se inscrevia. Olha, ele assistia ali o tempo todo. Mas quando ele não vê com seus olhos físicos o resultado daquilo que porventura está crendo, o que vem? Desânimo. Desânimo, que é justamente o que a gente pode dizer, sem ânimo, sem coragem. E o desânimo, meu irmão, ele advém de um pensamento, porque é um sentimento. Então todo sentimento vem do pensamento. Você primeiro pensa e depois você sente.
Então, se você controlar o seu pensamento, você vai controlar os seus sentimentos. Então, o pensamento chega, não vai dar, não é possível. E muitas vezes são pensamentos que vêm do maligno. E muitas vezes são pensamentos que vêm de forma lógica, vêm de maneira racional. Uai, se a coisa está difícil, se o negócio está pior, se eu não consigo vencer, o pensamento chega, não vou conseguir vencer. Olha, sim, o pastor falou sobre estar ministrando, ele falou sobre meditação, ele falou sobre declarar a palavra, ele falou sobre ouvir a palavra, mas eu não estou vendo acontecer. Pelo contrário, até piorou. Aí vem o desânimo, o pensamento chega. E se você não controla, nós já falamos acerca disso, né, em várias das nossas ministrações, aqui mesmo no canal da nossa igreja, nós já falamos acerca disso, sobre o desânimo, e nós já falamos sobre essa questão de controlar o que pensa. Se você não controlar o que pensa, querido, é lógico que você vai desanimar, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E as aflições desanimam. As aflições têm feito muitas pessoas desistirem. As aflições têm feito muita gente ficar de boca fechada, quando na verdade devia estar falando a palavra. As aflições têm feito muitas pessoas abrirem a boca, mas não para falar a palavra, mas sim para falar o que vê. Aí chega o desânimo. E normalmente, quando chega o desânimo, meu irmão, é muito ruim. Pastor, o senhor já se sentiu desanimado? Quantas vezes? Quantas vezes? Muitas vezes. Eu tenho certeza que você também se sentiu desanimado. Eu tenho certeza, meu irmão, que você também se sentiu desanimado. Várias e várias e várias e várias vezes. Mas a melhor maneira de você lutar contra um sentimento é você ir para a causa dele. A causa do sentimento. Aquilo que eu vejo. Não. É aquilo que você pensa. Então, quando você vai para a causa dele, o desânimo, quando vai para lá, você pode mudar aquilo que você sente. Mudando o quê? O seu pensamento. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele, no capítulo 12, versículo 2, ele diz uma coisa, ele diz: não vos conformeis com esta era, ou com este mundo, ou com esta época, ou com este tempo, mas transformai-vos. Ou seja, quem se transforma é você. Como? Como é que a gente deve se transformar? Como? Renovando, através da renovação do vosso entendimento. Muda a maneira de pensar, mudando a maneira de pensar, mudando o seu pensamento, mudando os padrões do seu pensamento. Então o que é que vai acontecer? Você automaticamente vai corrigir esse sentimento, automaticamente você vai ver esse sentimento sendo corrigido. Mas infelizmente, muitos amados irmãos, eles andam tanto por aquilo que vê, que eles só não desanimam se tudo estiver bem, só não desanimam se as notícias forem boas, e se as notícias forem ruins. E se você olha lá na sua carteira e não tem dinheiro, e se você olha para o exame médico e diz: olha, tu está mal, hein? Vai morrer, vai morrer, né? Vem o desânimo de viver. Não tem vontade de viver, desânimo de trabalhar, não tem nem vontade de trabalhar. E não é preguiça, é desanimado mesmo. Não, tem a preguiça também, tá bom? Tem a preguiça também. Mas estamos falando de outra coisa, falando do tipo de desânimo. Desânimo de conhecer novas coisas, desânimo de estudar, desânimo de vir para a igreja. E aí começam as desculpas. Nesse ponto começam as desculpas. Quais são as desculpas? Mas na igreja tem muita coisa errada. Mas se na igreja tivesse amor, muita gente não estaria fora. E tantas outras coisas. Deixa eu te dizer uma verdade, querido, só abrindo parênteses: igreja é lugar para gente imperfeita. Igreja é lugar de gente imperfeita.
pessoas que estão sendo aperfeiçoados. É esse povo que vai para a igreja. Se você é perfeito, querido, você não devia nem estar mais na terra, devia estar no céu logo. Essa que é a verdade. Então, muitas vezes vem essa desculpa, mas na verdade é um que é apenas uma desculpa, é o sentimento do desânimo. Aquele sentimento que vem vindo daquele pensamento terrível na sua mente. É o desânimo. Mas Deus, Ele nos mostra pela sua palavra. Então, como estava falando lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu experimentar cura, para eu experimentar prosperidade, para eu experimentar riqueza, para eu experimentar libertação, para eu experimentar salvação na minha família, para eu experimentar avanço, para eu experimentar unção, que tudo isso é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente, renovando-a com a palavra, renovando com a palavra. O desânimo tem levado muitas pessoas para a depressão. Nem todo mundo que está em depressão está com desânimo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que ele é uma das maneiras, umas formas que tem levado pessoas à depressão. O desânimo tem freado a carreira de muitos ministros do Senhor. O desânimo tem freado muitos profissionais. Profissionais, pessoas que poderiam estar contribuindo não só com a sociedade, como também contribuindo para a prosperidade na sua própria vida. Ele não é uma pessoa preguiçosa, ele não é uma pessoa com falta de inteligência, não, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa correta, é uma pessoa completa, mas infelizmente o desânimo muitas vezes tem dominado as suas ações. É um inimigo terrível. A gente falou no domingo anterior, distrações, agora a gente está falando sobre desânimo. E eu quero trazer aqui para vocês a palavra de Deus em Josué no capítulo 1, versículo 6. Diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Veja uma coisa, queridos, Moisés tinha tirado aquele povo de Israel do Egito. Na verdade foi Deus através de Moisés, e através de Moisés muitos sinais, prodígios e maravilhas foram feitos lá, de tal maneira que é um versículo aqui em Deuteronômio que diz que nunca se levantou um profeta em Israel como Moisés. Era um grande homem de Deus. Imagine agora Josué, que ele era uma espécie de seu assessor, né? Ele ajudava Moisés naquilo que ele precisava, ele estava junto de Moisés o tempo todo. Moisés subia no monte, ele ficava mais ou menos pela metade. Moisés entrava lá na nuvem para conversar com Deus, Josué ficava do lado de fora, esperando. Para quê? Para servir Moisés. Agora Moisés vai e sobe o monte Nebo e morre. E a Bíblia diz que o povo de Israel pranteou, né? No caso, houve luto em Israel 30 dias por causa da morte de Moisés. Agora eu quero que vocês pensem comigo, como estava a cabeça de Josué. Pensa comigo, irmãos. Deus não iria dizer ser forte e corajoso se ele não estivesse se sentindo fraco e desanimado. Porque pensa comigo, meu irmão, na cabeça, qual era a impressão que Josué tinha de Moisés? Um grande homem de Deus. Não entrava na cabeça de Josué, eu tenho certeza disso, que Moisés não fosse entrar na terra prometida. Afinal de contas, ele tinha libertado o povo de Israel para isso. Na cabeça de Josué, Moisés era um super-herói, era alguém assim invencível, alguém que fazia a diferença. Essa que é a verdade. Aí do nada o homem vai e morre, sobe no monte e morre. E detalhe, as portas da terra prometida, tem essa também, já perto de entrar na terra prometida, o homem morre. Pensa comigo, como é que Josué não estava? Então Deus chega para Josué e no versículo 2, no capítulo versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Pronto.
Aí ele diz: dispõe-te, ou seja, fica disponível agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Observe que Deus começa a falar palavras para Josué, para mudar esse sentimento, para mudar esse pensamento de desânimo. E ele diz: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Observe quantas vezes Deus faz menções a Moisés para Josué, mostrando que tudo que Josué precisava para entrar na terra prometida era não estar desanimado, era se fortalecer, e principalmente a presença de Deus. Simples assim. Então ele diz: olha, versículo 6: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Versículo 7: tão somente, aí de novo, sê forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, olha ele mencionando de novo Moisés, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Agora Deus já estava dando instruções a Josué como é que ele deveria fazer. Pastor, mas a Bíblia não diz que Josué estava desanimado. Realmente não diz. Mas quando Deus fala, a gente vai ler aqui 3 vezes, ser forte e corajoso para uma mesma pessoa, é porque com certeza ela não estava sendo forte, muito menos corajoso. Deus não precisava falar isso para Josué se ele não precisasse ouvir essa palavra. Então foi necessário Deus falar sobre isso. Presta bem atenção como estava a situação. No versículo 8, Deus começa agora a dar uma dica sobre como é que ele deveria vencer esse sentimento terrível do desânimo. Ele precisava vencer isso. Olha só: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dia e noite na lei, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então tu farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. Era uma mudança de pensamento e ao mesmo tempo ocupação. Uma pessoa ocupada naquilo que Deus preparou para ele não tem tempo para se distrair. Uma pessoa ocupada no plano que Deus traçou para a vida dela, para a vida dessa pessoa, ela não tem tempo para se distrair. Logo, ela não tem lugar para desânimo, porque os seus pensamentos estão focados no plano que Deus traçou para a vida dela. Versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. De novo, 3 vezes. Ele continua: não temas, não se atemorize, ou seja, não fique com medo. Em algumas versões diz: não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O resultado dessa palavra recebida por Josué fez a diferença. Quando ele recebeu essa palavra, aí no versículo 10 ele já começou logo: então deu ordem Josué. Ele não aconselhou, ele não deu opinião, não, ele já foi logo dando a ordem. Deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenar ao povo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Quando uma pessoa usa esta palavra para governar o seu pensamento, controlar o seu pensamento, o desânimo vai embora. Josué estava parado, Josué estava de lado, estava desanimado. Talvez
muito triste, com certeza estava muito triste, mas ele simplesmente se levantou e mudou a história. E você observar por toda a palavra, você vai ver que o quanto Josué fez a diferença. Quem entrou com o povo na terra prometida foi quem? Josué. Porque ele venceu o desânimo. Mas como a Bíblia diz, olha como foi que ele venceu. Ele meditou na palavra. Ele recebeu aquela palavra como palavra de Deus, assumiu aquilo e foi embora. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Josué, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, você que nasceu de novo, você que é filho de Deus, você que recebeu Jesus e você que tem um certo conhecimento da palavra. Josué não tinha a palavra que você tem. Josué não tinha a Bíblia, essa Bíblia que nós temos. Josué não tinha. A aliança que Josué tinha era menor do que a que você tem. Nós temos uma aliança superior, baseada em superiores promessas, conforme diz lá em Hebreus. E ele se animou. Eu pergunto, e você? E você com essa palavra? E você com a palavra na sua boca o tempo todo, querido? Fale a palavra. Pense na palavra. Ande na palavra. Pratique a palavra. E você vai ver a diferença. A palavra da fé que pregamos é essa que está diante de nós, onde nós estamos focados. Na nossa boca para a gente falar e no nosso coração para a gente praticar. É isso que acontece. Mas muitas pessoas, elas simplesmente passam a prestar atenção naquilo que vem. Ah, mas elas querem resultado. Uai, mas quem é que não quer resultado, querido? Todos nós, até Deus quer resultado. Lógico, todo mundo quer resultado. Só que o resultado vem se fizermos do jeito que Deus está dizendo. Vamos ver um outro exemplo também. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, fala sobre Davi. Eu não vou ler totalmente tudo por causa da hora, mas fala sobre Davi. Davi chegou com seus homens à cidade de Siclag, que é onde eles moravam. Eles moravam em Siclag. E os amalequitas, que eram inimigos que estavam ao redor, tinham dado com ímpeto contra o sul, no caso contra Siclag. E eles tinham, fizeram uma verdadeira destruição e levaram as mulheres, levaram as crianças, os filhos deles, levaram para vender como escravos. E aí Davi chega cansado de uma luta, cansado de uma viagem. Ele chega lá e quando ele chega encontra a cidade que ele morava junto com seus homens totalmente destruída. As mulheres tinham sido levadas cativos, os filhos e filhas levados cativos. E olha, gente, é terrível, porque um homem de caráter, um homem íntegro, ele cuida primeiro da casa. Ele tem atenção, a ligação dele à sua casa. Meu irmão, minha irmã, você que tem um chamado, você que é pastor, você que é líder, que é um ministro do Senhor, você que é um colega que Deus tem colocado neste mundo para fazer a diferença. Antes de tudo, olhe para a sua casa. Olhe para a sua casa, porque a sua casa vem antes até mesmo da sua igreja. Pastor, por que vem antes da igreja? Porque a igreja é de Jesus, mas a casa é tua. A igreja, Jesus cuida, mas da casa quem cuida é você. Amém? Mas eu não vou falar sobre família hoje. Estamos falando sobre não desanimar. Então aqueles homens chegam de viagem, cansados, esperando serem abraçados pelas suas esposas, pelos seus filhos, se reunir as famílias. E olha, a cidade está totalmente destruída. E suas famílias, suas esposas, seus filhos levados cativos para ser vendidos como escravo. E a palavra de Deus diz que eles se angustiaram. No versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou. Por quê? Pois o povo falava em apedrejá-lo. Não é interessante? Se acontece alguma coisa errada, a culpa é sempre do líder. Então culparam Davi. Olha, não, a culpa é dele. Porque todos estavam, cada um em amargura, cada um por causa das suas famílias, por causa dos seus filhos e das suas filhas.
Então ele se angustiou, Davi se angustiou. Mas o restante do versículo 6, finalzinho, diz algo tremendo. Mas Davi se reanimou. Estava desanimado, mas ele se reanimou. Em algumas versões diz, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eles conversaram com o Senhor, eles falaram com o Senhor. Davi falou com o Senhor: Senhor, eu vou atrás deles, vou persegui-los. Buscou a direção de Deus, Ele não ficou, digamos assim, aflito e perturbado. Não, ele buscou a direção de Deus. Senhor, eu vou atrás deles, vou perseguir, vou vencê-los. Ao Senhor diz: vá atrás dele, persiga e traz a mulher e os filhos de volta. Ele foi atrás, perseguiu, venceu, ele e mais 600 homens que com ele estavam, perseguiu, venceu os amalequitas e trouxe as famílias de volta. Mas o que eu quero trazer para vocês é que se ele tivesse se entregue à angústia, meu irmão, ele tinha sido apedrejado, ele tinha sido morto, e Israel jamais iria conhecer Davi, e muito provavelmente nós teríamos apenas uma parte da história de Davi, e ali o povo apedrejou, ele morreu. Ele não seria mais aquele homem chamado homem coração de Deus, segundo o coração de Deus. Provavelmente não teríamos os salmos conosco, mas justamente porque ele se fortaleceu no Senhor. É aqui o ponto que eu quero trazer. Quando você está desanimado, você espera que alguém traga a palavra de ânimo para você. Você espera que alguém traga uma palavra que te levante, uma palavra que te acrescente. Você espera isso. Só que uma vez que você nasceu de novo, você não está mais só. Deus habita dentro de você. Então, se Deus habita, se Deus mora dentro de você, você não precisa de ninguém à sua volta para te animar. Você não precisa depender das palavras de outras pessoas para se animar. Não. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você recebeu o Senhor Jesus como, aleluia, como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, tu é casa do Altíssimo, tu é casa de Deus. É você quem se anima nele. O crente, ele não se anima por aquilo que vê, ele se anima por aquilo que está dentro dele. O crente, ele não se anima por aquilo que sente, ele se anima por aquilo que está no seu coração, na sua boca e diante dos seus olhos, a palavra da fé. O crente, ele tem que se animar. Ele se anima só com Deus. É por isso, meu irmão, que muitas vezes você possa precisar dos irmãos, você possa precisar das irmãs, você possa precisar de algumas pessoas. É bem verdade que muitas vezes nós precisamos, sempre estaremos precisando de alguém, sempre estaremos, mas dependência jamais. Dependência jamais. Uma coisa é eu precisar de alguém, e a outra eu ficar dependendo dele. Eu dou graças a Deus, porque na minha igreja, a igreja que eu pastoreio, Verbo da Vida Ceilândia, nós temos departamentos que são fervorosos, nós temos departamentos fortes, nós temos departamentos atuantes. E queridos, se não fosse por esses departamentos, se não fosse por esses irmãos e irmãs que se esforçam para que a palavra de Deus chegue ao seu lar, muito provavelmente essa palavra não estava aí não. Muito provavelmente. Então, lógico, claro e evidente, se o próprio Deus precisa de nós, imagine nós precisamos um dos outros. Mas queridos, eu não estou falando disso, eu estou falando de dependência. Se você precisa das palavras de alguém para poder se animar, você está precisando nascer de novo, precisando se converter. Por quê? Porque a palavra de Deus que Ele falou ao seu coração é suficiente para te sustentar, é suficiente para te dar força para você controlar as suas emoções. Onde a palavra de Deus não resolve problemas, ela não foi recebida, pode apostar. Onde a palavra de Deus não resolver, porque ela resolve qualquer problema, a palavra de Deus resolve qualquer problema.
Mas onde ela não resolver, é porque ela não foi recebida. Uma vez que a palavra foi recebida, querido, você é invencível. Nada pode parar aquele que tem consciência da palavra de Deus que está dentro dele. Nada pode parar aquele cujo foco está na palavra de Deus, porque pode se levantar, seja o que for, ele vence qualquer coisa com a palavra que está dentro dele. Aleluia! Com a palavra que está dentro dele. Essa é que é a verdade. Ei, seja forte. Ei, seja corajoso. Ei, avança. Não desanima. Não baixe a crista. Não baixe não, levanta. Maior é aquele que está dentro de você. Você é infinitamente maior por dentro do que por fora. Sabe, qualquer situação adversa não tem o poder de te desanimar, a não ser que você aceite aquela situação como verdade. Como verdade, estou falando como verdade eterna, para dentro de você. Aí realmente é complicado. Mas se você olha para a situação e diz, realmente essa situação está acontecendo, realmente é o que eu estou vendo, entretanto eu não ando por aquilo que eu vejo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Como é que eu posso desanimar com uma palavra dessa? Como é que eu posso desanimar? Só tem uma forma de eu desanimar, é se eu não prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Vamos ler mais na frente, em Efésios capítulo 6. Efésios 6, aleluia. Vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se você não desanimar, tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou no seu coração, tudo que Deus falou na sua vida, e tudo que Deus falou na palavra, a teu respeito, vai acontecer. E não tem diabo que segure. Por quê? Se você não desanimar. É por isso, meu irmão, que a Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno, né? No capítulo 6, diz claramente, olha, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, quando você toma a armadura de Deus, né, de acordo com a palavra de Deus, então você pode resistir os dardos inflamados. O que são os dardos inflamados? Tivemos uma conferência na nossa igreja sobre renovação da mente, renovamente, né? O nome era renovamente. E nós aprendemos que os dardos inflamados do maligno são pensamentos. Pensamentos que vêm, pensamentos que chegam. Meu irmão, não desista por aquilo que você está vendo. Não se deixe vencer pelos pensamentos, os dardos inflamados, pensamentos. O diabo está muito embaixo, você está muito em cima. Como é que o diabo pode te tocar? Então ele joga o pensamento na esperança que você saia da sua posição para a posição onde ele está. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Se você controlar os seus pensamentos, opa, isso aqui não vem de Deus não. Qual foi o pensamento? Que não vai dar para pagar aquelas contas? Vai dar, já deu para pagar sim. Não sei, já deu para pagar sim. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas cara, tu tem quanto aí na carteira? Está zerado. Como é que está a tua conta bancária? Vixe, está no vermelho. Mas eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Qual foi o resultado do exame? Ih, rapaz. Olha, na verdade eu estava pior do que eu estava sentindo. Eu estava sentindo mal, mas eu estava pior ainda. Mas não interessa. O Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Então você se aferra a essa palavra. Você declara essa palavra. Esse capítulo 6, versículo 10. Senão a gente não lê, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou dizer de novo. Capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Então, sede fortalecidos na palavra e na força do seu poder. Presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso.
quanto ao mais sede fortalecido no Senhor. Não diz, quanto ao mais, irmãos, busque palavra de fortalecimento por fato de fulano, de cicrano. É claro, meu irmão, que nós devemos levantar os joelhos trópegos. Deixa eu falar sobre isso. É claro e evidente que nós devemos levantar as pessoas que estão cansadas. É claro e evidente que nós devemos sempre ter uma palavra na nossa boca para abençoar vidas. É lógico que existem pessoas que elas são mais fracas na fé, essa que é a verdade. E essas pessoas precisam de nós. Mas Deus não quer que ninguém, escute bem, Deus não quer que nenhum filho dele fique fraco o tempo todo. Deus quer que você se levante e vença. Deus quer que você vença o desânimo. Porque como é que você vai ajudar os outros? Como é que você vai abençoar os outros? Como é que você vai trazer aquela palavra poderosa para os outros se você não se fortaleceu no Senhor? A minha força vem do Senhor, não vem das palavras dos outros. A minha força, o poder que vem para mim, vem do Senhor, não vem dos conselhos de alguém. Óbvio que nós devemos ouvir conselhos, óbvio que devemos ouvir e assistir ministrações, óbvio que nós devemos ouvir e assistir ministrações poderosas e receber. Nós precisamos disso. Por quê? Porque é isso que nos fortalece. A palavra. Chegou pessoas para mim algumas vezes e disseram: pastor, eu estou precisando de oração. Eu disse: por quê? Ai, pastor, eu estou precisando de oração porque eu estou sem força para ir na igreja. Eu disse: se na igreja tivesse 1 milhão de euros, tu ia? Pastor, mas aí, mas você ia? Você ia perder 1 milhão de euros porque você está sem força para ir na igreja? Não, querido. O que você precisa é se fortalecer no Senhor. Há pessoas que precisam de oração. Nós devemos interceder uns pelos outros. A Bíblia fala sobre orar uns pelos outros. E se você não está orando pelos outros, alguma coisa está errada. Você tem que ser um homem e uma mulher de oração que ora pelos outros. Está correto. Mas, querido, não fique dependendo das orações dos outros. Não fique dependendo da oração de A e B. Se fortaleça no Senhor. Observe que Davi, ele se fortaleceu no Senhor no momento de angústia. Além dele ter perdido a esposa e os filhos, né, que tinha perdido, tinham sido levados cativos, ainda por cima a turma estava culpando ele e apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz: ele porém se reanimou, ele porém se fortaleceu, ele porém se animou no Senhor. Uma das palavras que Jesus falou várias vezes era: tenha bom ânimo. Ou seja, se anime. Essa animar-se é algo que você tem que fazer. É você quem faz. É você quem faz. Está desanimado, meu irmão? Se fortalece no Senhor. Está desanimado, meu irmão? Usa a sua mente para pensar no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus fala dessa maneira, a palavra de Deus diz dessa maneira. Uma certa vez alguém chegou para mim e disse: pastor, o senhor não acha que a situação e isso aí que o senhor está passando é assim, assim, assim e tal, isso vai parar o senhor? Eu disse: não, pastor, não acho que vai me parar. Por quê? Maior é aquele que está dentro de mim. Maior é aquele que está dentro de mim. Não é, escuta bem, querido, não é orgulho, não é arrogância dizer quem você é. Não é. Pelo contrário, é a humildade em reconhecer o que Deus fala que você é. Vou repetir, Efésios 6:10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. No Senhor. Pastor, então o senhor acha que a gente é o quê? Super crente? Não necessariamente. Nós somos crentes em um super Jesus. Se ele diz que eu sou forte, então eu sou forte. Se ele diz que eu sou próximo, então eu sou próximo. Não importa o que eu sinta, porque o que eu sinto não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é aquele que me criou pela sua palavra. É isso que me define. Eu vou mais um versículo, acredito que já para terminar. Glória a Jesus. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4.
Observa agora a diferença. Olha só a diferença, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro, que é a palavra, em vasos de barro, nosso corpo. Esse tesouro está dentro de nós, em vasos de barro. Amém? Nosso corpo é feito de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vocês estão entendendo isso? O tesouro, que é a palavra, está dentro de nós, para que a excelência do poder seja de Deus. Ou seja, não seja uma coisa de si mesmo, mas daquele poder que está dentro de nós. Aí continua: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha, deixa eu te dizer uma verdade. Qualquer situação que se levanta contra você, por pior que seja, é inferior em poder, é mais fraca do que o poder que está dentro de você, do que o poder de Deus que está dentro de você. Ei, querido, tenha bom ânimo. Eu vou repetir o que Deus disse para Josué quando ele estava desanimado. Eu vou repetir, preste atenção nisso, por favor. Seja forte e seja corajoso. Como é que eu sou forte? No Senhor e na sua palavra. Como é que eu sou corajoso? Praticando a palavra que eu recebi por dentro. Deus te deu ousadia, Deus te deu habilidade. Olha, aleluia. Deus te fez prosperar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, querido, preste atenção nisso. Vença o desânimo com a palavra que está dentro de você. Vença. Várias vezes o Senhor Jesus teve motivos para desanimar. De fato, lá naquele jardim do Éden, ele estava angustiado, ele estava aflito, não tanto por causa da cruz, mas por causa da morte que ele ia sofrer, que ele iria ficar separado de Deus. Isso angustiou, mas ele simplesmente se entregou a Deus, aquele que julga retamente todas as coisas. E o que aconteceu? Anjos vieram do céu e o serviram. E o nosso Senhor foi até a cruz, foi até o fim, não desanimou. E hoje nós temos salvação, porque o nosso Senhor, ele foi forte e foi corajoso. Amém? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje para você. Se você está aqui, está assistindo esse vídeo, e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, faça comigo essa oração. Diga: Pai, venho a Ti, declarando com a minha boca que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e no meu coração eu creio que sou salvo. Obrigado, Senhor, porque eu sou salvo. Obrigado pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Então, se você fez esta oração e você deseja entrar em contato conosco, aqui embaixo na descrição nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e também temos um canal no Telegram. Você pode entrar conosco para que nós possamos dar maior assistência a você. E vou te dizer uma verdade: você, meu irmão, você, minha irmã, se fortaleça na palavra, porque, olha, preste atenção, esse período da quarentena está terminando, vai terminar. Em breve nós teremos cultos normais, os cultos presenciais, onde a gente vai poder se abraçar, onde a gente vai poder estar junto. E tem muito trabalho para fazer, porque o Senhor Jesus está voltando. Amém? É isso aí, queridos. Olha, prospere e avance.